Estamos iniciando hoje mais uma série de vídeos e nessa série nós vamos partilhar um pouco sobre as práticas católicas. Já temos a série História da Igreja, né, onde estamos conhecendo a história da Igreja Católica desde Jesus Cristo. Já temos a série também Palavra de Salvação, onde a cada semana partilhamos o trecho do Evangelho que a liturgia nos propõe. E nesta nova série, Conhecendo Melhor a Igreja, nós vamos conhecer vários momentos e o significado de várias celebrações, de vários momentos especiais e também comuns na vida, no meio litúrgico católico. Então hoje, como estamos às vésperas da Quaresma, né, hoje terça-feira de Carnaval, amanhã quarta-feira de Cinzas, nós vamos inaugurar essa série falando um pouco sobre esse tempo litúrgico tão importante que passaremos a viver a partir de amanhã, que é a Quaresma. Para falarmos de Quaresma, nós precisamos falar um pouquinho antes sobre a festa maior da cristandade, que é a Páscoa. A Páscoa é a primeira festa celebrada pelos cristãos. É a comemoração da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo sobre a morte. Nos primeiros momentos da igreja, nos primeiros anos da igreja, essa festa era celebrada todos os dias, ou melhor, todos os domingos, como ainda hoje acontece. Como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, este primeiro dia da semana passou a ser chamado o Dia do Senhor. Então, todos os domingos, né, que é o Dia do Senhor, os cristãos celebravam a Páscoa. Logo no segundo século, a igreja instituiu um dia especial no ano para a celebração desse momento, desse acontecimento tão importante, que é o maior acontecimento, a maior festa da igreja, que é a Páscoa. Então, no segundo século, essa festa já estava difundida por todas as regiões, por todo o território onde o cristianismo havia chegado. Então, logo do início, logo nos primeiros séculos do cristianismo, a festa da Páscoa foi instituída. E uma festa tão importante não poderia ser celebrada sem uma preparação, sem que a comunidade se preparasse de uma maneira especial para celebrá-la. Então, pouco tempo depois de ser instituído este domingo dos domingos, como era chamado, domingo de Páscoa, os cristãos passaram a celebrar 3 dias em preparação a essa festa. Então, eram 3 dias em que eles se dedicavam à oração, à meditação e ao jejum. Era o tríduo pascal que nós celebramos ainda hoje. Mas como era uma festa tão importante, não bastava 3 dias de preparação e a sua celebração. Era uma festa que precisava se prolongar durante algum tempo. Então os cristãos instituíram as 7 semanas da Páscoa, que ainda hoje fazem parte do nosso calendário litúrgico. Logo depois do domingo de Páscoa, nós iniciamos na igreja algo que nós chamamos, um período que nós chamamos de tempo pascal. Ele vai encerrar lá na festa de Pentecostes. Então, da Páscoa até Pentecostes, completam-se 7 semanas. Mas ainda não bastava 3 dias de preparação, a celebração e a continuidade dessa festa. Os cristãos ainda sentiram a necessidade de uma preparação maior para essa festa tão importante. Daí, lá por volta do ano 350 da era cristã, surgiu a Quaresma. Mas por que Quaresma? Por que 40 dias? Era uma preparação de 3 dias, não podia ser 10, 20, 25? Por que 40? Porque o número 40 na Bíblia tem um significado muito especial. Tem todo o sentido de preparação, desde lá do Antigo Testamento. A Quaresma, os 40 dias da Quaresma, não é só uma referência aos 40 dias em que Jesus jejuou no deserto, antes de iniciar a sua vida pública. Mas também o Antigo Testamento está cheio de exemplos, cheio de episódios em que o número 40 também é utilizado. Por exemplo, Moisés passou 40 dias na montanha, antes de descer com as leis, com as tábuas da lei. Um outro exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, foi uma preparação para o renascimento da humanidade, né? O povo de Israel passou 40 anos no deserto, desde a saída do Egito até alcançar a terra prometida. Os habitantes de Nínive
quando receberam a palavra de Deus por parte do profeta Jonas, também fizeram um jejum de 40 dias e 40 noites. Então Elias caminhou 40 dias e 40 noites também até alcançar a montanha de Deus, Moisés, Jesus. Então esse número 40 tem um simbolismo muito especial, muito importante na Bíblia. Por ser um número que simboliza uma profunda preparação, foi que os cristãos utilizaram este número também para instituir este momento preparatório para a festa da Páscoa. Então surgiu a Quaresma, que nos prepara para celebrarmos a festa maior da cristandade, que é a Páscoa. Então a Quaresma inicia-se na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, que é o domingo imediatamente anterior à festa da Páscoa. Entre o domingo de Ramos e o domingo de Páscoa, nós vivemos a Semana Santa. Segunda, terça, quarta e, a partir de quinta-feira santa, o Tríduo Pascal. Mas o que fazer durante a Quaresma? A nossa geração aprendeu dos nossos pais que Quaresma não é tempo de ouvir música, Quaresma não é tempo de dançar, Quaresma não é tempo de muita diversão, Quaresma é tempo de mais respeito, Quaresma é tempo de mais silêncio. Então nós crescemos ouvindo essas recomendações. O mundo de hoje, as novas gerações, já não dão tanta importância para isso. Mas será que a coisa mudou? Será que realmente não é mais importante respeitar a Quaresma? Não, é importante. Sempre foi e sempre será importante respeitar e viver plenamente e profundamente este momento que nos prepara para a festa da Páscoa. Mas então, o que fazer durante a Quaresma? Desde os tempos antigos, a Quaresma foi considerada um período de renovação da própria vida. Basicamente, 3 práticas devem ser observadas durante o período de Quaresma. E essas 3 práticas nós ouvimos no Evangelho da quarta-feira de cinzas. Aquele trechinho lá de Mateus capítulo 6, o comecinho de Mateus capítulo 6, em que Jesus fala sobre as práticas da oração, da caridade e do jejum. No início, era dado uma atenção especial à oração, à prática do bem, que é a caridade, e ao jejum. Prática do bem ou a luta contra o mal. A caridade, ela nos aproxima do próximo e faz com que nós nos abramos aos irmãos. Então, ela nos ajuda a evitar o egoísmo. Nos ajuda a fugir do nosso egoísmo. Nos ajuda a não dar atenção às nossas próprias paixões. A oração nos aproxima de Deus, nos coloca em contato com o nosso Pai, com o nosso Criador. E a prática do jejum, então, o jejum lembra privação, abstinência e quem sabe até sofrimento. Mas nós sabemos que Deus não se compraz com o sofrimento dos seus filhos. Então qual é o verdadeiro sentido do jejum quaresmal? Jejuar na Quaresma não é simplesmente deixar de comer carne para comer camarão ou frutos do mar. Jejuar também não é só passar pão e água e manter a despensa cheia para a gente comer depois da Páscoa. Não. O jejum quaresmal, desde o início, ele tinha um sentido muito importante. Quando nós jejuamos, nós deixamos de comer alguma coisa, aquilo que nós economizamos, aquilo que nós deixamos de usar para o nosso sustento, deve ser usado para o sustento de outros, de quem precisa. Esse é o sentido original do jejum quaresmal. Existe um escrito muito antigo que durante muito tempo foi utilizado na liturgia da igreja, lá nos primeiros séculos, chegou a ser considerado livro canônico das Sagradas Escrituras, se chama O Pastor de Hermas. E lá nesse livro o autor diz o seguinte: eis como deverás praticar o jejum. Durante o dia de jejum, tu comerás somente pão e água. Em seguida, tu calcularás quanto terias gasto para o teu alimento durante aquele dia e oferecerás esse dinheiro a uma viúva, a um órfão ou a um pobre. Assim, tu te privarás de alguma coisa para que o teu sacrifício
seja proveitoso a alguém para alimentar-se. Essa pessoa rezará por ti ao Senhor, e se tu jejuares dessa maneira, o teu sacrifício será agradável a Deus. Então, jejuar, o jejum quaresmal, não é simplesmente abster-se de alguma coisa, mas abster-se daquilo em favor de outra pessoa, em favor de um irmão. O Papa Leão Magno, que foi Papa na igreja na época das invasões bárbaras, o Papa Leão é aquele que teve a coragem de dialogar com o bárbaro Átila e impedi-lo de invadir Roma. Ele diz o seguinte numa de suas homilias: não vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos não só, aliás, nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos não só a necessidade da abstinência, mas também as obras da misericórdia. Dessa forma, o que tiverdes poupado de vossos gastos se transforme em alimento para os pobres. Então são estas as 3 práticas que devemos observar no período quaresmal: a oração, a caridade e o jejum. A quaresma, nós também falamos que a quaresma é um tempo de preparação. Mas preparação para quê? Só para a Páscoa? Lá por volta do século IV, como muitas pessoas já queriam fazer parte da igreja, mas movidas por outros interesses e não só o amor pelo Evangelho, a igreja instituiu um período chamado catecumenato, um período mais longo do que costumeiramente se fazia. Então eram alguns anos em que aquela pessoa que queria se tornar cristã era ensinada nos assuntos da fé e da igreja por algumas pessoas da comunidade. E dentro desse catecumenato, o momento do batismo dessas pessoas acontecia na vigília pascal, de sábado à noite. Então, tanto que ainda hoje a nossa liturgia guarda esse momento batismal. Você que vai participar das missas e celebrações do sábado de Aleluia, você vai ver que lá dentro da liturgia, dentro dos rituais dessa noite tão bonita, existe um momento lá, uma liturgia batismal. Porque no início da igreja, o batismo acontecia na noite de Páscoa, na véspera, na vigília pascal. Então, a quaresma, que antecedia a esse momento do batismo, era o período de catecumenato mais profundo, mais importante. E nesse período, quem dava a catequese não eram catequistas do povo, mas o próprio bispo, que ensinava os catecúmenos. E quando chegava na Semana Santa, na quarta-feira, antes do tríduo pascal, era a noite que eles diziam em que os ouvidos e o coração do catecúmeno se abria, porque era o momento em que eles aprendiam, em que eles recebiam o credo e o Pai Nosso, que são, como nós sabemos, uma síntese de todo o Evangelho de Jesus Cristo. Então a quaresma é um tempo de preparação, porque lá no início da igreja era o momento mais forte de preparação dos catecúmenos. Mas quaresma nós também dizemos que é tempo de reconciliação. Mas por quê? Da onde vem essa teoria? Onde está a explicação para isso, para essa afirmação? No início da igreja também, aquelas pessoas que cometiam algum pecado grave e que não aceitavam a correção da igreja, elas eram excomungadas, elas eram afastadas da comunhão com a igreja, elas eram afastadas da comunidade. Quando acontecia de uma pessoa dessa que havia sido excomungada se arrepender e querer voltar para a igreja, para ser readmitida, ela precisava confessar o seu pecado publicamente. Não que o povo, que a comunidade já não soubesse do erro que ela havia cometido, mas ela precisava confessar esse pecado publicamente. Então, lá no século IV, quando foi instituída a quaresma, ela passou a ser usada também para esse momento de penitência, para esse momento penitencial dessas pessoas que queriam voltar à comunhão com a igreja. E lá na Quinta-feira Santa, na noite, na missa da Quinta-feira Santa, presidida pelo bispo, essas pessoas vestidas com roupas penitenciais, como o Antigo Testamento ensina, vestidas de saco e cobertas de cinza, elas se aproximavam do bispo e o bispo as abraçava uma por uma e as acolhia novamente ao seio da igreja. Então, esse costume de penitência pública, aos poucos ele foi sendo deixado de lado, até porque dentro das comunidades haviam, como ainda
há nos dias de hoje muitas pessoas que vivem em pecado, mas em segredo, e continuam participando da comunhão da igreja. Então, esse costume de penitência pública, ele foi aos poucos caindo em desuso. Mas o caráter penitencial da Quaresma continua. Então, neste momento em que nos preparamos para entrar neste período que nós chamamos Quaresma, abramos o nosso coração. Abramos o nosso coração para nos reconciliarmos, para dar e receber o perdão aos irmãos e de Deus. Abramos o nosso coração para aprender mais sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre a sua igreja. Abramos o nosso coração para essas 3 práticas tão importantes, instituídas pelo próprio Cristo, que são o jejum, a caridade e a oração. Que possamos viver santamente este período maravilhoso de reflexão e introspecção que a Quaresma vem nos proporcionar.